As fontes de energia renováveis são recursos naturais considerados inesgotáveis e usados para a geração de energia elétrica. Essas fontes trazem diversas vantagens em seus usos, pois agridem minimamente o meio ambiente, se comparadas às fontes convencionais de energia. São fontes de energia renováveis: a luz do sol, os ventos, a água, as ondas do mar, o calor da terra, energia geotérmica, e a biomassa como combustível. Na Amazônia, o estímulo ao uso de fontes de energia renovável está alinhado à preocupação com a preservação do meio ambiente e ao desenvolvimento social e econômico de suas populações. Neste programa, vamos conhecer a nova lei que estimula o uso de fontes de energia renováveis no estado do Amazonas e de como isso representa um marco para o setor no Brasil. Vamos explicar como o uso de fontes de energia limpa, como a solar fotovoltaica e a biomassa impactam na economia e no meio ambiente. O Amazônia Anda começa agora. O Brasil possui 83% de sua matriz elétrica originada de fontes renováveis, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. A participação é liderada pela energia hidrelétrica, 63,8%, seguida de eólica, 9,3%, biomassa e biogás, 8,9%, e a solar, centralizada em 1,4%. Mas a realidade no Amazonas é diferente. Na região, quase 1 milhão de pessoas ainda vivem na escuridão, sem o acesso à energia elétrica, de acordo com o estudo do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. No interior da Amazônia, boa parte da energia elétrica é suprida por usinas térmicas que queimam óleo diesel. No entanto, os brasileiros pagam caro pelo alto custo ambiental e financeiro dessa matriz. Pensando nisso, o Estado do Amazonas sancionou, em dezembro de 2020, a Lei 5.350, que dispõe da política estadual de incentivo ao aproveitamento de fontes renováveis, de energia e eficiência energética. A lei nasceu como incentivo do Fórum Permanente de Energia da UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Uma lei como a que foi aprovada recentemente, ela requer uma série de mecanismos para que se tornem efetivas na sua plenitude. A necessidade de projetos, programas, uma estrutura organizacional capaz de conduzir essas ações. Portanto, a lei é um marco importantíssimo no setor energético local e regional. No entanto, muito ainda há o que se fazer para que, efetivamente, o que foi pensado e está posto no papel vá até o encontro dos anseios da sociedade. E o Fórum Permanente de Energia da UFAM está aí para contribuir no desenvolvimento dessas ações. O projeto da nova lei foi formulado no ambiente da SEDECT, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Quem explica sobre o assunto é o secretário executivo de Energia e Mineração, Marco Antônio Vilela. Ela proporciona ao Estado, dá instrumentos ao Estado para incentivar o uso de fontes renováveis e estimular também uma política de eficiência energética de forma organizada, entendeu? Então, isso vai estimular o uso de fontes renováveis, mas principalmente e também trazer para o estado do Amazonas empreendedores, indústrias que possam construir os instrumentos, os equipamentos, né? Trazer para o distrito industrial, para o nosso distrito industrial aqui, empresas que possam produzir os equipamentos que vão ser utilizados em fonte renovável. Vou dar um exemplo de placas solares,
e baterias para acumuladores para as residências, para os empreendimentos e tudo mais. A Política Estadual de Energia e Eficiência Energética também prevê a criação do Fundo de Desenvolvimento Energético para o Estado do Amazonas. Nós estamos agora, a partir da criação da lei, criando um fundo para poder apoiar financeiramente os pequenos produtores, os pequenos empreendedores, né, os pequenos usuários, né, que é o Fundo Estadual de Energias Renováveis e Limpas, né, para poder, então, você ter um ciclo completo. Primeiro você aprova a lei, agora nós vamos criar o fundo, também por aprovação de uma lei, a partir da lei aprovada dia 22 de dezembro. A Lei 5.350 representa um marco no cenário energético do Estado do Amazonas e uma demonstração de que a união das instituições é o melhor caminho para construir algo que beneficie a coletividade. Foi elaborada no âmbito da Secretaria, mas com a colaboração da CIAMA, com a colaboração da Secretaria de Produção Rural, com a colaboração da Secretaria de Meio Ambiente, com a Universidade Federal do Amazonas, que tem um Fundo Permanente de Energia, né, que é presidido pelo professor Rupp, que também nos fornece muita informação, nos orienta em alguns pontos. E a concessionária da Amazonas Energia participou disso, né? Então, veja, todos esses organismos, CEPRO, a SEMA, Amazonas Energia, eles têm muita capilaridade, eles atingem o interior. Embora cravado no meio da floresta, o Amazonas não tem uma matriz limpa de energia, enquanto a capital é abastecida com energia hidrelétrica e gás. A maior parte dos municípios é atendido por usinas térmicas de óleo diesel. O Amazonas não usa muito pouca energia alternativa, não chega nem a 3%. Entendeu? Não é que ele seja um estado poluente, porque nós usamos hidrelétrica com muita hidrelétrica, né? Que nós temos a hidrelétrica não só de Balbina, como a de Tucuruí, através do Linhão, e a nossa energia aqui da capital também está por duas grandes usinas de gás e mais 5 menores. Então, o gás não é renovável, mas ele é uma energia limpa. Entendeu? Mas o problema nosso maior de energia, a gente não é que seja um problema, mas o que se quer atingir e dar mais segurança de investimento é o interior do estado do Amazonas, fazer um desenvolvimento mais voltado também para o interior. Quanto mais afastado de Manaus, mais essa lei vai se aplicar, porque em algumas localidades você continua usando o óleo diesel para geração de energia elétrica, que é um custo elevado e tem ainda é uma coisa agressiva ao meio ambiente, né? Então, se você pode, nas localidades, ter, por exemplo, placa solar, é um exemplo, ou biodigestor, ou qualquer um desses instrumentos, dessas formas de geração de energia elétrica, se não em todo, mas em parte, você estimula o desenvolvimento daquele município, daquela localidade, daquela comunidade. Para o secretário, a lei tem um simbolismo importante quando se fala no bioma Amazônia, porque ajuda a preservar o meio ambiente. Eu acho que é mais uma prova de que o estado do Amazonas cuida bem da sua biodiversidade. Quando você estimula o uso de fontes renováveis, estou tirado aqui das fontes renováveis a madeira, obviamente, né? Aqui nós não falamos em nenhum momento do uso da madeira como fonte de energia elétrica, mas você usa como energia solar, energia eólica, biodigestores, né? Energia hidrocinética, você, em momento algum, você está agredindo a biodiversidade, né? Está preservando a floresta, está preservando o meio ambiente, né? É uma preservação. Então, isso é uma demonstração do Estado, mais uma das demonstrações que o Amazonas dá, de que faz políticas muito voltadas à proteção do meio ambiente. O Amazônia Anda volta daqui a pouco.
O ambiente acadêmico contribui com ideias e soluções para o desenvolvimento da sociedade. Quando se trata de energia, o CDEAM, Centro de Desenvolvimento Energético do Amazonas, é precursor no assunto. O centro faz parte da Faculdade de Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e é coordenado pelo professor Rubens Souza. O Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, CDEAM da UFAM, foi criado em junho de 2004. Portanto, nós temos quase 17 anos de existência e, desde sempre, o CDEAM esteve envolvido num conjunto de ações para contribuir no desenvolvimento do setor energético do estado do Amazonas e da região, trabalhando em pesquisas com uma diversidade de fontes de recursos energéticos locais, tanto renováveis quanto renováveis, trabalhando na formação de recursos humanos através de cursos de especialização e de cursos de duração, trabalhando na realização de eventos no âmbito dos quais se disseminavam informações sobre o setor energético e também se discutia a problemática energética local, buscando soluções para a mesma, e participando de diversas iniciativas de outras instituições e órgãos locais, regionais e nacional. Em 2019, em março de 2019, considerando o conjunto de experiências obtidas no âmbito da universidade com relação à temática energia, foi proposto pelo CDEAM criar o Fórum Permanente de Energia. Esse Fórum Permanente de Energia, para constituí-lo, foram convidadas várias instituições no âmbito local, regional e até nacional. Então, hoje ele é constituído por 22 instituições, onde nós temos o governo estadual, associações de município, universidades, as empresas de energia elétrica, temos a Federação das Indústrias, a SUFRAMA, o SENAI, o SEBRAE, Greenpeace, WWF e a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, dentre outros. Rubem ressalta o pioneirismo e a inovação do Amazonas quanto a políticas públicas de energia renovável, que podem servir de modelo a outros estados brasileiros. Realmente é uma experiência ímpar. Evidentemente que políticas públicas energéticas estão sendo desenvolvidas não só no Brasil como no resto do mundo. E temos que nos espelhar, sim, mas em questões pontuais, porque eu diria a vocês que, de fato, no meu entendimento, estamos inovando e muito aqui no que diz respeito à construção dessas políticas e que já sinaliza para servir de exemplos para outros estados, como tem sido com a constituição do Fórum pela UFAM, que já gerou a constituição de um outro fórum no estado de Roraima, também com o mesmo objetivo. Portanto, nós temos sim que estabelecer parcerias, fazer uma leitura de experiências em outros estados, em outros países, mas eu diria que logo, logo o estado do Amazonas vai estar na vanguarda dessas políticas a manter a sistemática atualmente adotada. O secretário diz que não é simples copiar o modelo de outros estados, porque cada local tem suas características naturais e vocações econômicas. Mas se procurou tirar, porque é muito difícil você dizer, eu vou criar uma política igual a do estado da Bahia, por exemplo. Estou dando um exemplo qualquer. Não é tão fácil. O estado do Nordeste tem características totalmente diferentes das nossas. Aliás, o nosso estado tem características únicas, né? Então, nós procuramos pegar um pouco do que eles têm. Com florestas, rios e um sol abundante, a Amazônia proporciona várias possibilidades de uso de energia renovável, segundo o professor Rubem. Há uma diversidade de recursos energéticos disponíveis. Alguns deles já perfeitamente conhecidos e outros ainda que carecem de um aprofundamento maior. De qualquer sorte, nós estamos numa região abençoada por Deus e que, portanto, dispõe desta riqueza de recursos e que nós temos que saber utilizar e se valer dos mesmos. Ainda pouco explorada, a geração de energia de biomassa na região é outra alternativa que vem sendo estudada pela universidade. A geração é feita através da queima de materiais orgânicos, como o bagaço da cana-de-açúcar e óleos vegetais.
É que não se deve optar por uma única solução tecnológica, ou mesmo por duas ou três. Nós temos uma diversidade de recursos e uma diversidade de situações que requerem que saibamos usar isso de forma racional, adequada. Portanto, eu diria o seguinte, que não podemos prescindir de forma alguma de explorar nossos recursos de biomassa. Vis outras tecnologias, eles trazem ganhos interessantes, como a geração de emprego local, a redução da logística de transporte. Efetivamente, além dos ganhos ambientais, nós temos a possibilidade real de geração de emprego no interior do Estado, dentro da cadeia produtiva dos recursos de biomassa. Segundo o secretário executivo, a legislação abre precedente para estimular outras fontes renováveis e pouco convencionais, como a energia hidrocinética. Você tem biodigestores para usar o dejeto de criação suína, você tem energia hidrocinética dos rios, dos igarapés. Nós estamos falando de um estado enorme, como é o estado do Amazonas, com situações com diversos biomas dentro dele, né? Você tem localidades aqui que tem montanha, como é o caso lá de São Gabriel da Cachoeira, ou aqui mais próximo a Roraima. Você tem várzea, você tem campos, como é o caso do sul do estado do Amazonas. Você tem uma diversidade de biomas geográficos dentro do próprio estado do Amazonas. Então, nós estamos prevendo tudo para que a lei ela não exista só para este momento, mas que ela exista para um tempo maior, bem maior, né? Para que ela seja perene. Até a energia eólica, muito presente em regiões litorâneas do Brasil, deve ser considerada no futuro. Energia eólica é outra que nós podemos usar, sim. Em algum ponto do estado é possível ser usado. Se não agora, um pouco mais tarde, com o desenvolvimento da tecnologia ou com o barateamento da tecnologia. Entendeu? Então, você vê, vamos pegar o exemplo dos televisores. Os primeiros televisores eram caríssimos. Hoje, com um monte de gente fabricando e a tecnologia avançando, o custo reduziu bem. Reduziu o custo do televisor, reduziu o custo do telefone celular, assim como vai reduzir o custo do uso dessas tecnologias. A Amazônia anda, volta já. A SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, explica como a região pode se beneficiar economicamente do incentivo às fontes renováveis. Isso porque o Amazonas detém o maior parque industrial da região norte, que produz bens de consumo que atendem a todo o mercado brasileiro. Essa lei ela é um marco regulatório muito importante para incentivar novos vetores econômicos na matriz produtiva do estado do Amazonas, e trata-se exatamente de uma forma de você estimular a adoção de fontes renováveis de energia com eficiência energética, ou seja, com um custo menor. E aí a gente está falando com muita ênfase na nossa região amazônica, no caso de energia hídrica, a biomassa e ainda a energia solar. Um aspecto importante da lei é a concessão de incentivos fiscais e tributários para empresas que se dedicam à fabricação e venda de tecnologias de fontes renováveis. No campo de atuação da SUFRAMA, ou melhor dizendo, da Zona Franca de Manaus, a gente tem um conjunto de incentivos para atrair empresas com essa produção de energias renováveis. Dentro da Zona Franca a gente tem um incentivo do II, do IPI, e em algumas situações, dependendo do regime tributário, ainda o PIS e a COFINS, a alíquota zero do PIS e da COFINS, e ainda agregando o ICMS, que é por parte do governo do estado. Se a produção for em algum município dentro do estado do Amazonas,
que a gente chama de municípios da Amazônia Ocidental, a gente tem ainda o incentivo da alíquota do IPI. Inclusive, já existe no Polo Industrial de Manaus um processo produtivo básico que permite a fabricação de equipamentos tecnológicos do tipo. Existe já um processo produtivo, nós temos processos produtivos que abarcam essa produção de energias renováveis dentro da Zona Franca de Manaus, os chamados PPBs, tá? E hoje o trabalho ele se concentra muito grande exatamente no fato de você atrair empresas que tenham essa vertente, né, de produção de fontes renováveis com o uso de incentivos fiscais. Presente na região amazônica, a organização não governamental WWF avalia como positivas as políticas públicas que possam democratizar o acesso à energia para populações do interior da Amazônia. A lei do Estado do Amazonas é abrangente o suficiente para tratar dessa questão. É importante que a sua implantação dê especial atenção ao fornecimento de energia a comunidades isoladas. São as regiões que mais sofrem com a falta de energia e mais vão se beneficiar do acesso a ela. Do ponto de vista ambiental, como a WWF enxerga a energia solar fotovoltaica como a mais apropriada para a realidade da região. E, de modo geral, a fonte solar fotovoltaica é que mais traz aspectos positivos, né? Ela é facilmente implantável, teve um custo reduzido de forma bem intensa nos últimos anos e tem uma manutenção relativamente fácil. Há outras opções, estudamos inclusive a adoção de etanol proveniente de mandioca, que pode ser produzido localmente e abastecer geradores locais para fornecimento de energia. A própria ONG já desenvolve projetos em comunidades isoladas que levam energia elétrica e esperança para milhares de ribeirinhos. Na região da Amazônia, nós temos projetos de campo para implantação de energia solar em comunidades localizadas em reservas extrativistas, onde a gente usa energia solar fotovoltaica para produção de eletricidade, para armazenamento de água. Nós temos também cartilhas explicando os benefícios da adoção da energia solar nessas regiões, em particular, nesse contexto, explicando como implantar esses sistemas. Temos também trabalhos de conscientização e discussão dessas alternativas com prefeituras e outros agentes envolvidos na questão. O acesso à energia elétrica, segundo a WWF, empodera as populações tradicionais do ponto de vista econômico e educacional. O acesso à energia é um aspecto fundamental do desenvolvimento humano. Com acesso à energia, as comunidades isoladas vão poder desenvolver atividades tanto de educação, vão poder ter acesso a cursos, a informação, a aulas de forma mais adequada, vão ter acesso a informações de um modo geral, vão poder desenvolver atividades produtivas de forma mais eficaz, com acesso a fornecedores, a cadeias sustentáveis de forma mais eficaz, permitindo um desenvolvimento econômico e social muito benéfico para eles. A Amazônia Anda fica por aqui. Até a próxima semana.